Novos relacionamentos podem ser emocionantes no começo, quando parece que todas as nossas fantasias estão ganhando vida bem diante dos nossos olhos. Mas, novamente, depois de um tempo, podem acontecer coisas que fazem o relacionamento perder o fogo ou até mesmo terminar. Quando isso acontece, uma oração que os solteiros cristãos fazem é para que Deus os ajude a deixar a pessoa ou o relacionamento em questão. Sim, algumas pessoas estão em um relacionamento enquanto pedem a Deus para ajudá-las a deixar a pessoa com quem estão. Elas ainda se sentem emocionalmente ligadas a essa pessoa e não sabem o que fazer e como seguir em frente. Se você está em um relacionamento ou terminou um, mas ainda se sente assim, pode ser um sinal de que Deus não quer que você se afaste dessa pessoa. Hoje compartilharei alguns sinais que confirmam que Deus não está levando você a deixar alguém que você está tentando tirar da sua vida, seja alguém com quem você está em um relacionamento ou não. Mas primeiro, deixe-me dizer que, como filho de Deus, você precisa crer no que Deus disse em Jeremias 29:11, que os pensamentos dele para você são bons e não maus, e ele quer lhe dar um futuro de esperança. Além disso, não importa em que situação você se encontre, desde que você esteja com Deus e busque seu conselho para a sua vida, todas as coisas irão cooperar para o seu bem no final. Portanto, você precisa saber que, se Deus permitiu que alguém entrasse em sua vida, Ele tem um propósito para isso. Às vezes, por exemplo, cristãos solteiros cometem o erro de entrar em um relacionamento com alguém que Deus enviou para ajudar a dar uma contribuição específica para o seu desenvolvimento. Eles colocam essa pessoa em uma posição que Deus não colocou, enquanto ela continua tentando desempenhar o papel que Deus designou. A pessoa pode estar progredindo, mas você pode se sentir insatisfeito e confuso com a situação, incapaz de entender por que ela não pode fazer as coisas que você espera que um parceiro faça. É porque talvez Deus a tenha enviado para a sua vida por um momento diferente do que apenas ser um parceiro. É sempre esse o caso? Não, não é. Este é, porém, um ponto para ajudá-lo a entender que Deus não permite que as pessoas entrem em sua vida, exceto aquelas que Ele deseja usar para trazer algum valor para você. Quando Deus traz um irmão ou uma irmã em Cristo para a sua vida, seja em um relacionamento ou como amigo ou colega, e você quer seguir em frente deixando essa pessoa de lado, mas descobre que não pode fazer isso, você deve se questionar se Deus tem ou não um plano para executar através disso. Veja, há coisas que Deus fará por si mesmo de uma forma sobrenatural e espiritual, mas há coisas que Ele usará pessoas para fazer. Se você se afastar dessas pessoas, poderá perder o impacto que elas foram enviadas para causar e as oportunidades envolvidas. Portanto, uma de suas maiores bênçãos é dominar ou pelo menos crescer em sua compreensão na orientação de Deus em sua vida. Se você não seguir a orientação de Deus, continuará permitindo que suas emoções lhe neguem as diversas oportunidades que Ele apresenta por meio daqueles que Ele traz em sua vida. Então, quais são os sinais de que Ele está te levando a não passar despercebido por alguém? Quando a pessoa de quem você está tentando fugir é um cristão e o desafia a ser uma pessoa que você sabe que Deus o chamou para ser, isso é um sinal de que Ele está levando você a não deixar essa pessoa de lado. Cada um de nós é um trabalho em andamento e Deus está constantemente trabalhando em maneiras de nos movermos de onde estamos para nos tornarmos alguém melhor. Além disso, por causa de seu propósito para nós, Deus fez cada um diferente de maneira única e seu trato conosco é único para nós. A Bíblia diz em Provérbios 27:17: o ferro se afia com o ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Isso significa que não será Deus quem virá para te afiar. Em vez disso, a pessoa em sua vida pode ser a ferramenta que Ele está usando para fazer isso. Em vez de seguir em frente, você precisa se perguntar: será que estou procurando seguir em frente porque não quero aceitar ou ceder ao processo de aperfeiçoamento que Deus está fazendo através dessa pessoa? A verdade é que o processo de afiação é desafiador e doloroso. Desafia alguns valores, hábitos ou confortos de longa data. Pedaços de seu ego precisarão ser cortados. Isso geralmente é desafiador quando vem de alguém por quem podemos nos sentir atraídos, e como nossa carne adora permanecer no mesmo nível ou abaixo, nossos pensamentos podem ser de apenas seguir em frente.
O que você precisa é permanecer com essa pessoa e deixar que Deus a use para quebrantar e remodelar você. Você pode nem se casar com essa pessoa amanhã ou depois. No entanto, se você deixar Deus usá-la para torná-lo melhor, sua jornada do casamento será gloriosa. O fato de uma pessoa te incentivar a ser o melhor para Deus é um sinal de que você deve manter essa conexão com ela. Pessoas assim são ativos valiosos, especialmente em nosso mundo de hoje, onde as pessoas têm medo de desafiar umas às outras por medo de ofendê-las. Verifique e certifique-se de que está ouvindo a voz de Deus e não de sua carne rebelde. Outro sinal de que Deus não está levando você a se afastar de alguém, especialmente quando compartilha um relacionamento com essa pessoa, é quando você é tentado a fugir por causa de seus próprios medos profundos. A maioria dos solteiros se enquadra nessa categoria. Eles oram pela pessoa certa em suas vidas e quando ela chega, fogem por causa de seus medos. Alguns temem que essa pessoa seja boa demais para ser verdade. Outros temem que não sejam bons o suficiente para essa pessoa e possam ser substituídos mais tarde. Outros têm medo de que essa pessoa haja como um monstro em sua imaginação, com base em seu histórico ou experiências passadas. Esses são apenas alguns dos medos que afligem a maioria dos jovens e os mantêm solteiros. Pode surpreendê-lo, mas a maioria dos jovens estão solteiros por causa dos medos que os impedem de se comprometer com alguém, mesmo quando encontram a pessoa perfeita. Você precisa saber que se Deus coloca alguém em sua vida que parece ser mais do que você esperava, é a maneira dele de dizer que seus dons são baseados em seu amor e não em seu estado, e se você permitir, ele pode torná-lo uma pessoa melhor. Às vezes, a pessoa que Deus lhe dá pode refletir o potencial dentro de você. Por exemplo, se você tem um problema em contar mentiras, Deus lhe dá um parceiro que defende a verdade. É Deus dizendo que você pode superar esse espírito mentiroso e Ele quer usar esse parceiro para inspirar e desafiar você. Fugir de um relacionamento saudável por causa do que alguém fez com você nem sempre resolverá o problema. Seu medo de repetir a história pode funcionar para pessoas com motivos impuros, mas não para todos. Portanto, uma vez que você confirme que este é o seu medo falando, saiba que Deus está levando você na direção oposta, porque é assim que os medos funcionam. Ele leva você na direção errada, longe da vontade de Deus para você. Observe que você percorre a jornada do casamento não por potencial, mas por observações presentes, medidas de acordo com o padrão de Deus em sua palavra. Se seus medos são de casar com alguém fora da vontade de Deus, e essa pessoa representar coisas contrárias ao padrão dele, então vale a pena seguir em frente e deixá-las para trás, pois você está buscando o interesse de Deus em sua vida. Isso não está nos dizendo para julgar as pessoas, mas sim para pesar os espíritos que trabalham ao nosso redor, para que não venhamos dar espaço ao inimigo em nossas vidas. Quando sua conexão com essa pessoa parece confusa, mas você ainda tem um apego inexplicavelmente genuíno a ela, pode ser um sinal de que Deus está levando você a não deixá-la. Devo deixar claro que há momentos em sua vida em que a orientação de Deus parecerá confusa, inclusive em seus relacionamentos conjugais. Sempre haverá épocas nos relacionamentos amorosos em que uma das partes não sentirá aquela emoção que sentiu quando começou a jornada. Isso não significa que Deus acabou ou deixou vocês dois. No entanto, você precisa aprender, como indiquei no início desta mensagem, a decodificar o que Deus está dizendo e para onde Ele está te levando. Não se apresse em deixar alguém simplesmente porque você está cansado de tê-lo na área cinzenta da sua vida. Seja um irmão em Cristo que ainda não processou seu amor, ou uma irmã em Cristo que ainda não lhe deu uma resposta à sua proposta. Enquanto Deus estiver envolvido, dê tempo ao tempo e não se precipite. Tudo vai se encaixar. O fato de você não saber o que fazer com essa pessoa agora pode ser o sinal para você esperar mais um pouco. Mantenha-se fiel a si mesmo e à sua fé. Não se comprometa ou se afaste da vontade de Deus. Há muitas coisas para aprender enquanto você espera em Deus. Deixe os sinais acontecerem e entregue-os a Ele para guiá-lo, e assim como prometeu, Ele não te deixará preso em um lugar onde você não deveria estar.
Não é algo maravilhoso a ideia de encontrar aquela pessoa especial em sua vida, com quem você pode compartilhar todos os seus sonhos e sua jornada espiritual até o fim? É o desejo mais profundo de um filho de Deus que atingiu a maioridade: encontrar a pessoa que Deus enviou e aprovou como parceiro para viver o resto de suas vidas. Não é uma das coisas mais fáceis de se conseguir, pois você tem que resistir à atração emocional e à influência mental de sua carne, tentando te fazer aceitar qualquer pessoa em sua vida. Não me interprete mal. Suas emoções não são diabólicas. Elas, no entanto, podem ser manipuladas pelo diabo, pois estão ligadas à sua carne. Ser levado pela emoção a aceitar ou rejeitar as coisas em sua vida o manterá em um lugar de limitação e instabilidade. Por quê? Porque as emoções são inconsistentes. No entanto, ser guiado pelo Espírito e pela Palavra de Deus é colocar-se em terreno sólido, onde suas escolhas e decisões são guiadas pela inspiração e previsão divinas que os salvarão de arrependimentos e danos futuros. Caro amigo, você pode não saber disso, mas assim como Adão em Gênesis, Deus não quer que você viva sozinho sem a ajuda da pessoa certa. Isso significa que Ele quer que você tenha um casamento feliz, cumprindo seu destino com o cônjuge que Ele lhe dá. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora, Deus não vai permitir que você se case com qualquer pessoa que encontrar na rua. Deus não quer que você e o destino que Ele preparou para a sua vida sejam prejudicados por permitir que você se case com qualquer um. Em vez disso, como cristãos, existe uma maneira de sabermos quem é a pessoa certa e com quem não devemos estar. Deixe-me compartilhar rapidamente 3 coisas que acontecerão quando você encontrar alguém que é enviado e aprovado por Deus como seu cônjuge. Primeiro, haverá confirmações. Quando alguém aprovado para ser seu cônjuge entrar em sua vida, Deus lhe dará confirmações. Ouça, porque Deus não é o autor de confusão. Ele não trabalha com apenas uma parte. Em vez disso, Ele colocará confirmações de sua vontade em vocês dois. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas uma palavra é estabelecida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz: Esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Mateus capítulo 18, versículo 16 diz: Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Com a confirmação, você tem uma razão para crer e se apegar a Deus, não pelo que sente, mas pelo que Ele disse. Uma das coisas que o meu pastor me ensinou sobre isso é que, quando você encontra alguém que sente que pode ser a pessoa certa para você, como filho de Deus, você tem o direito de pedir confirmação. As confirmações de Deus geralmente são 3 tipos: confirmações internas, confirmações externas, confirmações eternas. Com confirmações internas, sua paz estará intacta. Suas emoções se alinharão gradualmente e você terá uma forte convicção de que esta é a pessoa certa para você. Isso também envolve um sentimento de satisfação, pois ela atenderá em grande parte os seus desejos como parceiro. As confirmações externas são duplas. Uma virá das próprias ações e reações da pessoa a você. Isso não irá contradizer o que você já está sentindo dentro de si, mas sim confirmar, mesmo sem vocês dois falarem sobre isso. Ela pode não ser a única se suas ações não estiverem dizendo nada para provar que quer estar com você como cônjuge. Em segundo lugar, Deus pode usar terceiros, que podem ser outras pessoas ou líderes espirituais, bem como eventos. Deus não enviará alguém para a sua vida para que vocês dois tenham que se esconder. Deus gosta de colocar sua assinatura naquilo que aprova e às vezes usa eventos e outras pessoas para confirmar isso.
Portanto, não se surpreenda quando alguém próximo a você ou um completo estranho vier lhe dizer algo a respeito desse alguém e concordar com tudo que Deus está lhe mostrando. Observe que as confirmações não são instruções estranhas. Assim como seu nome, elas servem para estabelecer o que Deus já está dizendo ou mostrando a você, e não algo que você não saiba. Temos então as confirmações eternas, que por outro lado referem-se às atividades espirituais que ocorrerão para provar que esta é a obra de Deus. Elas envolvem compartilhar valores espirituais e eternos semelhantes. Falarei mais sobre isso nos próximos pontos. Mas essas são as 3 confirmações que você deve ver acontecendo para saber que alguém é aprovado e enviado por Deus para ser seu cônjuge. 2. A palavra de Deus, o Espírito Santo e as circunstâncias que cercam seu relacionamento se alinham. O que a palavra de Deus diz sobre o seu futuro conjugal? Diz que o casamento é honroso e a cama imaculada. Diz que quando o Espírito Santo vier, ele o guiará em toda a verdade. Ele vai te ensinar o que fazer e como fazer. Agora, quando Deus envia alguém para a sua vida como seu cônjuge, seu relacionamento não contradiz a Bíblia. Por exemplo, já que a Bíblia diz que não devemos nos casar com incrédulos, você não pode afirmar que alguém é enviado por Deus quando nem mesmo nasceu de novo. O Espírito Santo não vai pedir para você se casar com incrédulo, por isso significaria que ele estaria indo contra a palavra de Deus, o que é impossível. Jesus disse em João capítulo 16, versículos 13 a 15: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos digo que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Portanto, quando a palavra de Deus, o Espírito Santo e as circunstâncias ao seu redor ou o relacionamento estiverem em conflito, saiba que Deus não está aprovando sua união. Agora, com relação às circunstâncias, a menos que Deus dê um jeito de vocês dois ficarem juntos, Ele não enviará alguém que esteja morando em um lugar que você não pode ir. Ele não lhe dará alguém que se tornará um fardo para você e seu destino. Você deve se casar com alguém que possa ver e estar, e quem também possa observar e saber mais sobre você. Mais uma vez, falo a respeito das circunstâncias ao redor. Elas se alinharão com a palavra de Deus e o Espírito Santo e não o deixarão em incerteza e nem serão um fardo para você. Haverá alinhamento espiritual, prático e emocional entre vocês também. Isso concorda e é semelhante ao primeiro ponto sobre confirmações. No entanto, este é o lado prático delas. O que quero dizer é que quando Deus envia alguém à sua vida para ser seu cônjuge, haverá alinhamento espiritual, prático e emocional. Isso é o que chamamos de compatibilidade. Espiritualmente, vocês dois poderão se conectar na mesma frequência. Ser salvo ou não salvo está fora de cogitação agora, pois acredito que estou falando com cristãos. A Bíblia diz para não se colocar em julgo desigual. Isso significa que quem quer que Deus aprove para você será um parceiro que trabalha lado a lado com você. Isso significa que ambos compartilham uma compatibilidade espiritual. Seus pontos fortes complementam as fraquezas deles e os pontos fortes deles, os seus. Você não precisa de um parceiro para forçá-lo a orar, para que ele vá à igreja, leia a Bíblia ou viver como um cristão deveria. Na prática, seu relacionamento responde à questão da parceria e das possibilidades. O estilo de vida e as escolhas dessa pessoa estão de acordo com o que Deus está mostrando a você sobre sua vida? Ela será útil em seu ministério? Ela é madura, mentalmente, socialmente, emocionalmente e tem responsabilidade para estar com você? Quando Deus envia alguém para ser seu cônjuge, essa pessoa preenche esses requisitos ou está a caminho de preenchê-las. Por último, o alinhamento emocional. Você admitirá a conexão que ambos compartilham emocionalmente. Você tem que gostar da pessoa com quem vai se casar e tem que crer nesse amor.
Se ela for aprovada por Deus, você notará que suas personalidades e temperamentos se alinham. Seus sentimentos serão mútuos. Ela será tão apaixonada por você quanto você por ela. Não haverá dúvidas, pois há alinhamento. Esses são elementos muito importantes que confirmarão a pessoa que Deus está enviando e aprovando como seu parceiro de vida. Encorajo você a levar isso a sério e a confiar em Deus em oração para resolver essa questão a seu respeito e a respeito de quem Ele enviar em seu caminho. Todos nós temos pessoas em nossa vida com as quais nos preocupamos profundamente, sejam familiares, amigos ou colegas. Mas às vezes essas mesmas pessoas podem prejudicar nosso progresso na vida. Elas podem nos impedir de atingir nosso potencial e alcançar os nossos objetivos. É difícil abandoná-las porque temos medo de ficarmos sozinhos, de perder o amor ou mesmo o apoio financeiro e nos sentimos culpados por deixá-las. No entanto, a verdade é que relacionamentos tóxicos podem nos manter presos a padrões negativos e nos impedem de experimentar a vida abundante que Deus planejou para nós. Esses relacionamentos podem nos esgotar emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. Eles podem atrapalhar nosso crescimento espiritual e impedir que nos tornemos a pessoa que Deus nos chamou para ser. Então, hoje, quero compartilhar com você 4 sinais de que Deus pode estar lhe dizendo para bloquear alguém de sua vida. Esses sinais o ajudarão a identificar se um relacionamento é tóxico e se é hora de deixá-lo para trás. Vamos orar por orientação e discernimento enquanto exploramos esse tópico juntos. Sinal número 1. Eles são uma má influência para você. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver uma vida que agrada a Deus. Isso significa que devemos nos cercar de pessoas que nos ajudarão a crescer em nossa fé, em vez de pessoas que nos desviarão do caminho. Quando alguém em nossa vida é uma má influência, pode nos levar a ter comportamentos ou atividades que não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso pode assumir muitas formas, como encorajar-nos a consumir substâncias nocivas, envolver-nos em relacionamentos prejudiciais ou nos levar a um caminho de pecado e destruição. À medida que continuamos a passar mais tempo com essas pessoas, podemos nos sentir distantes de Deus e lutando para manter um relacionamento próximo com Ele. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Este versículo nos lembra que nos tornamos como aqueles com quem passamos o tempo. Se nos cercarmos de pessoas sábias e piedosas, cresceremos em sabedoria e piedade. Mas se passarmos o tempo com aqueles que são tolos e insensatos, sofreremos danos e poderemos nos afastar da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, devemos estar atentos às pessoas que permitimos em nossa vida. Devemos escolher com sabedoria e cercar-nos de pessoas que nos inspiram a nos aproximarmos de Deus e vivermos de acordo com a sua vontade. Se alguém é uma má influência, pode ser hora de abandonar esse relacionamento e buscar conexões positivas e saudáveis. Lembre-se de que Deus deseja o melhor para você e o guiará quando você precisar tomar essas decisões difíceis. Oremos pedindo coragem para abandonar relacionamentos nocivos e confiar no plano de Deus. Sinal número 2. Eles trazem à tona o que há de pior em você. Você já notou que quando está perto de certas pessoas, começa a ter comportamentos que não são típicos de você? Talvez você esteja ficando irritado, zangado ou até envolvido em fofocas ou outros comportamentos negativos. Nesse caso, isso é um sinal de que a pessoa com quem você está passando o tempo está despertando o que há de pior em você. Esses tipos de relacionamentos podem ser especialmente prejudiciais para o nosso crescimento espiritual, porque nos levam a agir de maneiras que não estão de acordo com o caráter de Deus. Como cristãos, somos chamados a ser pacientes, gentis e compassivos, mas quando estamos perto de pessoas tóxicas, pode ser um desafio viver esses valores. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Esse versículo nos lembra que as pessoas com as quais nos cercamos podem influenciar nosso caráter e comportamento. Quando passamos tempo com pessoas que despertam o que há de pior em nós, estamos colocando em risco nosso crescimento espiritual. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio comportamento, mas também precisamos estar atentos ao impacto que os outros têm sobre nós. Se você descobrir que alguém em sua vida está trazendo o pior de você, pode ser hora de reavaliar esse relacionamento e considerar deixá-lo para trás. Lembre-se de que Deus quer que sejamos a melhor versão de nós mesmos, e às vezes isso significa tomar decisões difíceis sobre as pessoas que permitimos estarem em nossas vidas. Sinta-se à vontade para buscar orientação e apoio de amigos de confiança, familiares ou conselheiros espirituais ao navegar por essas escolhas difíceis. Confie no plano de Deus para a sua vida e saiba que Ele o guiará enquanto você procura cercar-se de pessoas que o inspirarão a se tornar a pessoa que Ele o chamou para ser. Sinal número 3. Eles causam conflito e sofrimento. Relacionamentos cheios de conflitos podem ser exaustivos e desgastantes. Eles podem afetar nosso bem-estar emocional e mental, deixando-nos estressados, ansiosos e sobrecarregados. Não apenas isso, mas também pode ser um obstáculo ao nosso crescimento espiritual. Quando estamos constantemente brigando com alguém, é difícil manter uma atitude positiva e amorosa. Podemos nos tornar amargos, ressentidos e até mesmo vingativos. Essas emoções negativas podem nos afastar de Deus e nos impedir de viver uma vida que agrada a Ele. Se você se encontra em um relacionamento que está causando conflito e sofrimento, pode ser hora de reavaliar essa conexão. Embora seja importante lidar com desentendimentos às vezes, é igualmente importante reconhecer quando um relacionamento não é mais saudável ou benéfico para nenhuma das partes. Em Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25, diz: Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Deus quer que vivamos em paz e unidade com os outros, não em constante desavenças. Lembre-se, como cristãos, somos chamados a ser pacificadores e a viver em harmonia uns com os outros. Se um relacionamento está causando contendas e sofrimentos, pode ser a hora de deixar essa conexão e buscar relacionamentos que promovam paz, união e amor. É importante lembrar que não é fácil abrir mão de relacionamentos tóxicos. Podemos nos sentir culpados ou envergonhados, ou podemos nos preocupar em ferir os sentimentos da outra pessoa. Mas devemos confiar no plano de Deus e ter fé que Ele nos guiará ao tomarmos decisões difíceis. Sinal número 4. Eles impedem seu crescimento espiritual. Como cristãos, somos chamados a crescer em nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus. No entanto, se houver pessoas em nossa vida que estejam impedindo o nosso crescimento espiritual, pode ser difícil avançar em nossa jornada da fé. Em 1 Coríntios 5, 11, diz: Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Este versículo nos lembra que é importante estarmos atentos às pessoas com quem nos associamos, especialmente quando se trata de questões da fé. Se nos cercamos de pessoas que não apoiam nossa fé, ou que se envolvem em comportamentos contrários aos ensinamentos de Deus, pode ser um desafio permanecer no caminho certo em nossa jornada espiritual. Podemos nos ver sendo afastados de Deus em vez de nos aproximarmos dele. É importante lembrar que somos responsáveis por nosso próprio crescimento espiritual, e isso inclui estarmos atentos aos relacionamentos que temos. Devemos buscar relacionamentos que nos encorajem em nossa fé, nos desafiem a crescer e nos apoiem em nossa jornada. Se você achar que uma determinada pessoa em sua vida está atrapalhando o seu crescimento espiritual, talvez seja a hora de reavaliar esse relacionamento. Oremos para que Deus nos dê discernimento e sabedoria para identificar os relacionamentos que estão impedindo o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos guie em direção a relacionamentos que nos apoiem e encorajem a nossa fé, e que nos dê forças para abrirmos mão
daqueles que nos afastam dele. Você está se sentindo perdido no meio do mundo confuso dos relacionamentos? Tudo bem, você não está sozinho. No mundo de hoje temos tantos termos diferentes para os estágios dos relacionamentos: namoro, conquista, ficada, conversa e muito mais. Pode ser frustrante, para dizer o mínimo. Mas vamos parar um pouco e lembrar qual é o objetivo principal do namoro: conhecer um ao outro e ver se essa pessoa é alguém com quem você poderia passar o resto da vida. No entanto, às vezes pode ser difícil saber quais sinais procurar para saber se alguém é a pessoa certa para você. Por isso é tão importante estar conectado com Deus, que criou você e tem um plano para a sua vida. Ele conhece os planos que tem para você. Planeja te fazer prosperar e te dar um futuro cheio de esperança. E se Ele conhece esses planos, então faz sentido que Ele o guie até a pessoa certa com quem compartilhar esse futuro. É fácil se deixar levar pelos aspectos físicos de um relacionamento ou pela emoção de um novo romance, mas devemos lembrar que essa decisão afetará o resto de nossas vidas. É importante buscar a orientação e a sabedoria de Deus para saber se essa pessoa é a que Ele escolheu para você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: Não vos sobreveio a tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Agora, vamos falar sobre algumas maneiras práticas de discernir se alguém é a pessoa certa para você. Em primeiro lugar, pare e avalie o caráter da pessoa. Ela é gentil, respeitosa e compassiva? Ela compartilha seus valores e crenças? Esses são fatores importantes a serem considerados ao escolher um parceiro para a vida. Em segundo lugar, olhe para o seu relacionamento com ela. Ele é construído sobre um forte fundamento de fé em Deus e confiança mútua? Vocês se comunicam bem e resolvem os conflitos juntos? Esses são aspectos cruciais de um relacionamento saudável. Lembre-se, não existe uma fórmula mágica para relacionamentos. Cada um é único e exige esforço e comprometimento para que funcione. Mas com Deus no centro, você pode confiar que Ele o guiará até a pessoa certa para a sua vida. Busque a orientação de Deus, avalie o caráter e dinâmica de seu relacionamento e confie que Ele o levará ao que for melhor para você. Como filhos de Deus, todos desejamos ter alguém especial com quem compartilhar nossa vida para nos encorajar e nos ajudar a alcançar nosso propósito e designação na Terra. Mas como saber se alguém é enviado por Deus para ser nosso parceiro? Bem, a resposta é simples. Se uma pessoa foi enviada por Deus, ela preencherá um espaço que você precisa em sua vida. Ela servirá, apoiará, dependerá e encorajará você, assim como Rebeca fez na vida de Isaac. Ela veio para apoiá-lo e incentivá-lo, e ele se saiu bem em tudo o que fez depois que ela chegou. Mas se alguém não for enviado por Deus, só vai acabar te esgotando e te fazendo perder o foco e o senso de direção, assim como aconteceu com Sansão com Dalila. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os meus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Às vezes, Deus revela seu cônjuge a você por meio da intervenção e orientação divinas, seja por meio de um sermão, conselho de um mentor ou amigo de confiança, ou até mesmo um encontro inesperado com alguém que possui as qualidades que você procura. Não importa como Deus revele seu cônjuge a você, é importante lembrar que Ele quer o melhor para nós e nosso futuro. Devemos orar e buscar sua vontade a cada passo do caminho, confiando que Ele nos levará à pessoa certa quando for a hora certa. Ter um parceiro para servir, apoiar, depender, conferir e encorajar você é crucial para fazer um progresso significativo em sua jornada com Cristo. Seu parceiro deve ajudá-lo a trabalhar melhor e, o mais importante, ajudá-lo a estar mais perto de Deus.
Portanto, busque sempre a orientação de Deus e confie que Ele o levará à pessoa certa na hora certa. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Como filhos de Deus, às vezes podemos nos cansar ou nos sentir vazios e querer fugir de Deus. Mas quero encorajá-lo hoje a dizer que Deus tem um plano para a sua vida, incluindo encontrar a pessoa certa para caminhar ao seu lado em sua jornada espiritual. É importante lembrar que encontrar um cônjuge não deve ser apenas sobre nossos próprios desejos, mas também sobre buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Pense assim: se você estiver caminhando no deserto, não confiará apenas em sua própria compreensão para navegar no terreno. Você procuraria um guia que conhecesse a área e pudesse lhe mostrar o caminho certo a seguir. É o mesmo que encontrar um parceiro. Precisamos confiar na orientação e sabedoria de Deus para encontrar a pessoa certa para nós. Às vezes pode parecer que tudo em um relacionamento é unilateral, do interesse ao amor. Mas quando Deus está no centro do seu relacionamento, Ele guiará você e seu parceiro em direção ao plano dele para suas vidas. E esse plano inclui crescer juntos em seu relacionamento com Ele. Portanto, vamos confiar no plano de Deus para as nossas vidas e buscar sua vontade para encontrar o parceiro certo. Lembre-se, o parceiro de Deus para você te ajudará a se aproximar e a se conectar mais com Deus, e não o contrário. Às vezes podemos nos encontrar em uma situação em que tudo parece perfeito na superfície, mas no fundo sabemos que algo não está certo. Como diz o ditado, ele simplesmente não está afim de você. E tudo bem. É importante abandonar os relacionamentos que não se alinham com o plano de Deus para a sua vida. Como filho de Deus, você merece estar em um relacionamento centrado na vontade e propósito dele para a sua vida. É por isso que é importante estar sempre alerta e não deixar que as emoções atrapalhem seu julgamento. Quando Deus quer que deixemos alguém para trás, é importante que ouçamos e obedeçamos. Por outro lado, quando Deus quer que estejamos com alguém, isso costuma ser bem claro. Essa pessoa está ativamente por perto e nos mostrará um caráter piedoso. Ela te fará feliz e trará o melhor de você. Em Amós, capítulo 3, versículo 3, a Escritura diz: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Isso significa que, se somos os únicos a nos esforçar para fazer um relacionamento funcionar, não estamos de acordo com essa pessoa. Nós estamos sozinhos. Quando Deus quer que estejamos com alguém, será uma fonte de ar fresco. Ela será a resposta às nossas orações e preencherá a maioria das qualidades que procuramos em alguém sem esforço. Deus sabe exatamente do que precisamos e nos dará exatamente isso. Portanto, se estiver em uma situação em que não tem certeza se deve ou não deixar alguém para trás, lembre-se de buscar a orientação de Deus e ouvir a sua voz. Ele nunca irá contradizer a sua palavra. E quando Ele quiser que você esteja com alguém, isso ficará evidente por meio de suas ações e caráter piedoso. Quero lembrá-lo de que, como filho de Deus, você é valorizado e amado, independentemente do seu status de relacionamento. Mas vamos agora para o tópico em questão. É importante entender que ser solteiro não é um castigo ou uma maldição. Na verdade, pode ser uma bela temporada de crescimento e ministério. No entanto, se você evita relacionamentos por medo ou mágoas do passado, é importante buscar a cura e a integridade antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro. Quando os discípulos de Jesus questionaram a ideia do casamento, ele reconheceu que nem todos são chamados para esse caminho específico. Alguns podem escolher ficar solteiros por causa do reino, enquanto outros podem se sentir chamados ao casamento. A chave é buscar a orientação de Deus e confiar em seu tempo. Ele conhece a pessoa certa para você e a trará para a sua vida quando for a hora certa. Mas também é importante lembrar que nem todos que entram em sua vida são de Deus. Se você achar que um relacionamento está afastando você de sua fé, pode ser um sinal de que essa pessoa não deveria estar em sua vida. Por outro lado, um relacionamento saudável deve aproximá-lo de Deus e apoiar seu crescimento espiritual.
Então, se você está solteiro ou em um relacionamento, nosso encorajamento para você hoje é buscar a vontade de Deus para a sua vida e confiar em seu plano. Lembre-se de que você é um filho amado de Deus e Ele tem grandes coisas reservadas para você. Agora eu sei que a vida às vezes pode ser difícil e que todos nós enfrentamos desafios que podem nos dar vontade de desistir. Mas a boa notícia é que a vontade de Deus é a sua força e a sua confiança. Mesmo quando você sentir vontade de desistir, Deus estará com você e lhe dará coragem para continuar. E aqui está o seguinte: quando você está andando na vontade de Deus, você sentirá uma paz em seu coração que é diferente de qualquer outra coisa. É uma paz que só Deus pode te dar e te faz saber que você está no caminho certo. Portanto, se você está se sentindo ansioso ou com medo de um relacionamento ou situação em sua vida, reserve um momento para verificar seu coração. Você está em paz? Caso contrário, pode ser hora de reavaliar e buscar a orientação de Deus. Lembre-se, Deus se comunica conosco de muitas maneiras diferentes e uma dessas maneiras é através da paz que Ele nos dá. Se você não está em paz com alguém ou algo em sua vida, não ignore ou tente superar isso. Reserve um tempo para ouvir o que o seu coração está dizendo e busque a sabedoria e a orientação de Deus. Há tantos exemplos disso na Bíblia. Veja Sansão, por exemplo. Não teve paz com Dalila, mas recusou-se a ouvir a voz de Deus que falava em seu coração e acabou pagando o preço. Por outro lado, o rei Assuero encontrou paz quando Esté veio perante ele, pois ela era a pessoa certa para ele naquele momento. Quando estamos andando na vontade de Deus, Ele traz as pessoas certas para as nossas vidas na hora certa. Mas eis o seguinte: nossas jornadas de relacionamento nunca serão tranquilas. Haverá altos e baixos e temporadas de dificuldade. Mas como cristãos, nosso trabalho é caminhar com Cristo em tudo isso, sabendo que Ele está conosco, mesmo no vale mais escuro.